Passar para o Luiz Carlos Freitas. O Luiz Carlos Freitas é professor pós-doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, professor aposentado da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, de São Paulo, especialista nas áreas de avaliação de aprendizagem de sistemas e comunicador. Professor, o senhor terá 10 minutos para fazer a sua exposição. Na sequência, já para que as pessoas possam ter a ordem, nós vamos passar para o professor Geraldo Balduino, depois para a professora Mônica, para o professor Luiz Carlos Paixão e para o professor Hermes, que é o presidente da nossa principal entidade, que é a APP, para fazer o fechamento. Daí nós abrimos para que possam haver as participações, caso queiram, e damos sequência, ok? Então, professor, com o senhor. Bom dia. Todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta audiência, promovida pelo deputado Tadeu. É uma satisfação poder trazer algumas ideias que talvez possam ajudar nesse processo, né, a evitar que a educação no Paraná trilhe por um caminho já trilhado em outras paragens, inclusive mundo afora, e que estão disponíveis, têm dados disponíveis para serem utilizados para orientar a política pública. Política pública não se faz sem evidência empírica. Você não pode levantar um dia, ter uma ideia e propor um projeto, sem que haja um estudo que faça um levantamento de onde esta ideia já foi aplicada, que resultados ela gerou, se isso é benéfico, não é benéfico. Você não pode chegar e chama a população aí, vamos ver, ela vota, ela vota se quer ou não quer esta política A ou aquela política B. É assim que a gente faz na saúde? Reúne lá os habitantes em torno do posto de saúde e coloca para eles votarem o que vai acontecer no posto de saúde? Pode participar, sem dúvida nenhuma. Queremos a comunidade participando. Mas uma coisa é participar, outra coisa é definir uma política pública sem sequer informar a evidência que nós temos de que aquilo é uma boa política pública. Nós temos uma quantidade de ideias que estão virando política pública sem nenhuma evidência, que nós deveríamos até ter um processo de penalização para gestor público que proponha projetos que têm evidência empírica contrária, mas ele acha que não, porque, bom, é o caso da cloroquina, né? A educação está cheia de cloroquina. Tem a cloroquina da privatização, essa vai resolver todos os nossos problemas, mas não resolveu no Chile, não resolveu nos Estados Unidos, não resolveu na Inglaterra, mas aqui vai resolver. É cloroquina. E temos a militarização, que é a cloroquina da educação da moda. Não há nenhuma evidência empírica, mas ela tem que ser implementada. Por quê? Porque alguém acha que sim. Não há evidência, mas cola em fake news certos resultados fictícios ou possíveis resultados a serem obtidos e acho que isso vai resolver o problema educacional, né? O projeto que está apresentado não foge daquela lógica que a gente já conhece de outros lugares. Não vem com evidência empírica. Aliás, a carta de encaminhamento do projeto já comete um erro básico. Ela já iguala a escola cívico-militar à escola militar. E diz que porque a escola militar vai bem, então isso justificaria a implantação de escola cívico-militar. Falso. As escolas militares, a pessoa optou por, escolheu ser militar. Ele já tem uma motivação diferenciada. Ali tem seleção, ali tem recursos diferenciados. Não pode transferir
eventuais resultados positivos da escola militar para uma escola inventada e que nós não temos nenhuma ideia do que vai acontecer com essa escola. Como já se estava dizendo aí antes, tirando recursos da educação pública. Né? Nós sabemos perfeitamente o que tem que ser feito na educação pública. Mais recursos, salas menores, isso vai fazer diferença. Né? Melhor formação de professor, e aí você faz o quê? Retira recursos exatamente da formação de professores para essas ideias que estão aparecendo. Olha, isso já aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos na forma de zonas prioritárias de aprendizagem. Vamos pegar o povo que está na vulnerabilidade e vamos dar um tratamento específico para eles, então. Não foi para frente. Os resultados de aprendizagem não são melhores. Estão abandonando esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, seguiu o caminho idêntico, com criação de zonas de prioridade para atenção. Isso não consegue colar, não consegue desenvolver-se. E há uma situação muito grave com a proposta da escola cívico-militar. Né? Veja, ela tem um critériozinho que protege as elites. Tem que ser em escola com vulnerabilidade social. As elites são espertas. Elas não querem isso para os filhos delas. Classe média não quer isso. Classe média alta não quer saber do filho lá, cortando o cabelo lá militar, fazendo coque do cabelo atrás, botando o uniforme caqui para ir para a escola, bater continência o general do dia. Escola média, a classe média não quer isso não, classe média alta. As elites, jamais. Guardam as suas crianças bem protegidas lá em escolas privadas, pagando muito caro pela educação delas. Vai perguntar para eles se eles querem fazer escola cívico-militar lá para as escolas dos filhos das elites. Isso é política discricionária para pobre, porque é um desrespeito com a pobreza. É um tratar a pobreza como se ela fosse criminosa. E, portanto, claro, aí então tem que ter uma escola com uma conduta rígida, né? Para controlar a violência. Ora, quando você introduz um código de conduta rígido dentro da escola, você vai estar chamando para dentro da escola exatamente a violência. Esse é um projeto que vai aumentar a violência dentro dos muros escolares. Vai aumentar o conflito dentro dos muros escolares. Vai internalizar uma violência estrutural contra pobres, e os mais pobres dos pobres que estão lá, contra negros, fundamentalmente, que vão ser atingidos duramente por essas políticas, contra todo aquele que for diverso. Ou seja, veja só o contrassenso da proposta. Num mundo cada vez mais diverso, nós queremos padronizar a escola, que é um lugar de familiarização com a diversidade. Isso é um contrassenso, é um atraso brutal. Note, nós estamos com um projeto conservador, e os conservadores não têm projeto de futuro. Os conservadores sonham com recuperar a sociedade do passado. Eles não estão olhando para o futuro. O conservador só tem projeto do passado, é restabelecer o passado. Esse passado não existe mais. Nós temos uma sociedade absolutamente diversa. Portanto, nós temos que acostumar as nossas crianças com essa diversidade e não com padrões de conduta rígidos dentro das escolas que vão aumentar a violência. Está lá dito no projeto, garantir a segurança na escola. Olha, os Estados Unidos estão fazendo isso. E já tem pelo menos 2 grandes relatórios americanos que mostram as consequências desse processo. E foi mais para isso que eu aceitei vir aqui, para trazer esse alerta desses relatórios que estão disponíveis, né, e que deveriam fazer parte dos estudos daqueles que estão propondo um projeto dessa ordem, né, para alertar para isso.
nós estamos entrando aí, né, o Paraná estará entrando mais uma década perdida, com essa experiência aí que pretende desenvolver, né? E vai criar o que os americanos chamam de linha direta entre a escola e a prisão. Lá é o que está acontecendo. Isso motivou que a Associação Nacional de Educação Americana fizesse, em 2016, um relatório em que ela diz o seguinte: linha direta da escola para a prisão significa o uso de políticas e práticas que estão direta e indiretamente empurrando estudantes negros para fora da escola e colocando-os no caminho para a prisão, incluindo, mas não limitando-se a, políticas severas de disciplina escolar que abusam da suspensão e expulsão, aumento do policiamento e vigilância e que cria ambientes parecidos com prisões nas escolas, excesso de confiança no encaminhamento para a aplicação da lei e no sistema da justiça juvenil e um ambiente acadêmico voltado para testes de alto impactos e alienantes. Isso que eles chamam de linha direta é o que está em curso, né, nestas experiências que aconteceram nos Estados Unidos aí, né? A escalada de violência, por vários motivos, faz hoje, né, mais do que nunca, que se debata nos Estados Unidos a justeza dessas políticas no interior da escola. Tem até um projeto de mapeamento da violência policial, né, que nos Estados Unidos tem a seguinte conclusão: os dados que existem mostram que mais policiais nas escolas levam a mais criminalização dos estudantes. Claro, um código de conduta rígido, que é o que a escola cívico-militar impõe, vai aumentar o grau de suspensão, porque em algumas escolas, não sei como será o regimento interno aí desta, é um número de pontos que o estudante vai perdendo cada vez que ele comete uma infração. E ele vai perdendo esses pontos até que ele é expulso da escola. Se não é expulso, cria uma situação de acompanhamento específico em cima daquela pessoa que aumenta o grau de indisposição entre os alunos e a própria administração. Mas, dito o relatório, mostra que mais policiais nas escolas levam a mais criminalização dos estudantes, e especialmente estudantes negros e pardos. Todos os anos, cerca de 70 mil crianças são presas nas escolas. Além disso, desde 99, 10 mil policiais meramente punidos anteriormente com uma advertência. E os estudantes negros têm 3 vezes mais chances de serem presos do que seus pares brancos. Isso é um relatório que estará disponível. Esta semana saiu outro relatório nos Estados Unidos. Esse relatório diz o seguinte: de acordo com o estudo de 2019, 1.700.000 alunos têm policiais nas escolas, mas nenhum orientador escolar. Veja o contrassenso. Tem policial, mas não tem nenhum orientador escolar. 3 milhões tem policiais, mas não tem uma enfermeira sequer para uma emergência. 6 milhões tem policiais, mas nenhum psicólogo escolar para atuar, por exemplo, agora no retorno com a pandemia, como nós vamos ter aí crianças com uma série de problemas, né? 10 milhões tem policiais, mas não tem nenhum assistente social. Então, veja, e ele segue dando outros elementos, por exemplo, o orçamento de segurança escolar, de 32 milhões de dólares, de 21 em Washington, poderia financiar 222 psicólogos, 345 orientadores educacionais, 332 assistentes sociais, mas não tem. Está sendo usado para repressão interna nas escolas, não é? E assim vai listando uma série de outros elementos aí que são muito graves, né? E a conclusão que eles estão chegando é a seguinte: sob a argumentação da promoção da segurança escolar, o policiamento de alunos alimentou, novamente, uma linha direta entre a escola e a prisão, na qual os policiais, os militares, criminalizam desproporcionalmente jovens negros, latinos, jovens diversos,
da LGBT e com necessidades especiais. Porque os estudantes com necessidades especiais nas escolas têm dificuldade de seguir uma conduta rígida como essa. E eles acabam sendo vítimas, eles acabam sendo suspensos mais nessas escolas que têm militares, policiais lá dentro, do que nas que não têm. Né? Quando uma abordagem da lei e da ordem para a educação é mantida por meio da criminalização do comportamento do adolescente, os alunos em escolas policiais podem contar com mais risco de se enveredar pelo sistema criminal, pelo sistema jurídico criminal, ao longo de suas vidas, pelo simples fato de terem frequentado estas escolas. Em última análise, o documento termina dizendo o seguinte: precisamos remover o policiamento do interior das escolas como primeiro passo necessário para reimaginar a segurança escolar. Veja, é isso que os dados mostram. É essa que é a evidência empírica. Não é? O Paraná não pode correr o risco de seguir um caminho que contraria a política, a evidência empírica disponível na política. Nós estamos fazendo uma separação, não é? Uma separação entre a segurança e as questões de formação, que eles chamam de cívica, né? E a questão da aprendizagem. Tem um diretor que cuida da questão da aprendizagem, o outro que cuida, isso desresponsabiliza o educador pela formação dos estudantes. Ele passa a olhar se aprendeu o beabá. E o resto é delegado para outras instâncias. Né? Bem, eu queria começar com isso, temos mais colegas aí que trazem outros elementos, e, enfim, acho que eu aceitei estar aqui mais com essa intenção de alertar que essas políticas não são uma inovação. Elas foram testadas em outros países. Elas não produzem resultados. Implantá-las no Paraná, como está sendo implantado também em outros estados, significará para o Paraná mais décadas perdidas.